O rio Eufrates, antes uma fonte de vida e prosperidade para o Oriente Médio, está agora secando. E, além disso, o leito seco do rio revelou algo extraordinário: o túmulo do lendário herói Gilgamesh, que se pensava ter sido perdido para sempre. Até mesmo surgiram alguns vídeos controversos na internet alegando mostrar a descoberta do túmulo de Gilgamesh. Mas como esse túmulo sobreviveu todos esses anos? E o que ele pode nos dizer sobre o passado? Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios do rio Eufrates e do épico herói Gilgamesh. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o Smartwatch Série 8 Ultra. Ele possui mais de 50 funcionalidades, 100% à prova d'água e conecta com qualquer celular. Receba notificações e atenda chamadas, além de monitorar seus movimentos com um sensor óptico de última geração. Uma combinação perfeita entre estilo e tecnologia. Peça o seu agora mesmo na loja Cloud Importados. Utilize nosso cupom Realidade10 para garantir um super desconto. O link está na descrição. O Eufrates é um dos rios mais longos e historicamente significativos do mundo, estendendo-se por mais de 2.800 quilômetros através da Turquia, Síria e Iraque. O rio Eufrates moldou a história humana por milhares de anos. Ele foi responsável por criar o Crescente Fértil, uma parte da antiga Mesopotâmia onde as primeiras e mais antigas práticas agrícolas registradas tiveram início. Muitas cidades antigas, incluindo Ur, Uruk e Babilônia, foram construídas ao longo de suas margens. As terras centrais dos impérios posteriores da Babilônia e da Assíria foram criadas pelo Vale do Rio. A importância do rio remonta a mais de 450 mil anos, com artefatos de pedras e os restos de humanos primitivos enterrados em suas margens. Não é surpreendente que o rio Eufrates tenha sido um dos primeiros a ser mencionado na Bíblia como um dos 4 rios que se originaram do Jardim do Éden. O Eufrates serviu como uma importante barreira divisória entre o Oriente e o Ocidente, moldando eventos importantes como guerras e invasões que, por sua vez, moldaram a distribuição de pessoas e poder em grande parte da Ásia e norte da África. Mas a importância do rio não se limita apenas à história antiga. O rio Eufrates é uma fonte essencial de água para irrigação e também é utilizado para transporte. No entanto, o rio vem secando gradualmente nos últimos anos, mergulhando milhões de pessoas em uma seca sem precedentes que se estende da Turquia à Síria e ao Iraque. Esse longo trecho do rio tem sido a principal fonte de água da região por mais de 10 mil anos, sustentando civilizações humanas e permitindo seu florescimento. A diminuição do Eufrates não é totalmente inesperada, pois foi prevista em uma profecia aterrorizante que parece estar se concretizando. O rio está tão baixo no norte da Síria que 5 milhões de pessoas correm o risco de ficar sem água. Na maioria dos lugares na parte inferior do rio, principalmente no Iraque, o rio secou completamente, com o leito do rio agora totalmente visível, e o que costumava estar submerso agora são terras estéreis de solo rachado. Nos lugares onde a água secou, as terras agrícolas se tornaram inférteis, pois não há fonte de irrigação para as plantações, levando as aldeias a períodos de seca incomumente longos. A economia da pesca das pessoas que vivem perto do rio também está declinando à medida que a população de peixes diminui. No entanto, o esgotamento do rio Eufrates tem sido fonte de descobertas fascinantes e eventos históricos. Uma das principais é a descoberta do túmulo do rei Gilgamesh, um antigo governante de Uruk, no Iraque atual. Bom, vamos ver quem é Gilgamesh e como o túmulo foi descoberto. Mas para isso precisamos discutir a epopeia de Gilgamesh para saber quem é o rei Gilgamesh. A epopeia de Gilgamesh é uma antiga história mesopotâmica sobre o poderoso rei de Uruk e sua descoberta pela vida eterna. Mas não é apenas uma simples história de heroísmo e buscas. A epopeia de Gilgamesh é uma obra literária cheia de significado mitológico e emoção humana. Arqueólogos descobriram vários textos cuneiformes que datam de 750 anos antes de Cristo e compõem a epopeia de Gilgamesh. Mas esteja ciente de que este texto está longe de ser simples. É uma criação relativamente moderna a partir de vários textos parciais escritos em diferentes idiomas e encontrados em várias localidades da Mesopotâmia e da Anatólia.
Mas afinal, quem foi o rei Gilgamesh? Gilgamesh foi um dos primeiros governantes na história registrada, e sua história cativou as pessoas por milhares de anos. De acordo com as lendas antigas sumérias e babilônicas, Gilgamesh era filho de uma deusa e de um rei humano, tornando-se um semideus. Ele nasceu na cidade de Uruk, localizada no que é agora o Iraque, e se tornou o rei da cidade quando era bem jovem. Gilgamesh era conhecido por sua força incrível e sua aparência impressionante. Ele era alto, musculoso e bonito, e tinha um espírito feroz, admirável e intimidador. O povo de Uruk o amava por sua coragem e liderança forte, mas também temia sua impulsividade e tendência a agir sem pensar. Então eles rezavam aos deuses para ensiná-lo a ser um rei bondoso e sábio. Em resposta às suas preces, os deuses criaram Enkidu, um homem selvagem semelhante a uma fera que se tornaria o companheiro e guia de Gilgamesh. Juntos, eles embarcaram em uma aventura que mudaria suas vidas para sempre. Quando Enkidu encontrou Gilgamesh pela primeira vez, os dois homens lutaram ferozmente, cada um tentando provar sua força e habilidade. No entanto, logo perceberam que estavam igualmente habilidosos e se tornaram amigos íntimos. Gilgamesh e Enkidu embarcaram em uma grande aventura para derrotar o monstruoso Umbaba. Umbaba era um gigante que vivia na floresta de cedros do Líbano e era temido por todos que o conheciam. Gilgamesh e Enkidu lideraram um grupo de 50 homens na floresta e, com a ajuda do deus Shamash, encontraram e derrotaram Umbaba. Após a morte de Enkidu, Gilgamesh ficou obcecado com a ideia de imortalidade. Ele embarcou em uma jornada longa e perigosa para encontrar Utnapishtim, um mortal que se tornara imortal após sobreviver a um grande dilúvio. Ao longo do caminho, Gilgamesh encontrou muitas criaturas estranhas e maravilhosas, incluindo um homem-escorpião e uma taberneira, que lhe deram conselhos e orientação. Quando finalmente encontrou Utnapishtim, Gilgamesh implorou ao velho que revelasse o segredo da imortalidade. Utnapishtim disse a Gilgamesh que a imortalidade não poderia ser alcançada por meios físicos, mas sim através do amor e admiração de seu povo. Ele sugeriu que Gilgamesh voltasse para Uruk e vivesse uma vida de sabedoria e bondade, garantindo a segurança e prosperidade de seu povo. Gilgamesh levou esse conselho a sério e voltou para Uruk, onde se tornou um dos maiores reis que a cidade já conheceu. Ele construiu grandes muralhas ao redor da cidade e supervisionou muitos projetos de obras públicas que melhoraram a vida de seu povo. Ele ficou conhecido por sua sabedoria, bondade e força, e viveu na lenda e nas histórias muito tempo após sua morte. Em 2003, uma expedição liderada por alemães descobriu o que poderia ser a cidade completa de Uruk, incluindo o local de descanso final do famoso rei. De acordo com a epopeia, Gilgamesh foi enterrado no Eufrates quando o rio se abriu após sua morte. Então, arqueólogos usaram tecnologia moderna para ler diferenças na magnetização do solo, criando o magnetograma, que foi então mapeado digitalmente, fornecendo efetivamente um plano da cidade de Uruk. O que eles encontraram foi surpreendente: estruturas de jardim, estruturas de campo, casas babilônicas e um sistema de canais incrivelmente sofisticado. Georg Fassbinder, do Departamento Bávaro de Monumentos Históricos em Munique, disse que a descoberta mais surpreendente foi o avançado sistema de canais. Também foram encontrados os restos de um edifício que poderia ser interpretado como um túmulo. Seria este o túmulo de Gilgamesh, como descrito na epopeia de Gilgamesh? Fassbinder hesitou em confirmar a ligação, acrescentando que não quer afirmar definitivamente que era o túmulo de Gilgamesh, mas parece ser extremamente semelhante ao descrito na epopeia. Mas o túmulo de Gilgamesh não é a única descoberta no Eufrates. Mais surpreendentes segredos e tesouros têm vindo à luz. O rio revelou um tesouro de artefatos históricos e cidades perdidas graças às recentes secas. Essa seca também revelou 6 civilizações distintas, cada uma com antiguidades e tesouros únicos, desde a era suméria acadiana até a era islâmica. O leito antigo deste rio é uma cápsula do tempo da história humana. Mas espere, ainda tem mais! As secas recentes também revelaram várias cidades perdidas, como Taubis, no Iraque, escondida por gerações sob as águas da represa de Haditha.
Uma das descobertas mais fascinantes trazidas à luz pela seca das águas do Eufrates é um vasto local de sepultamento que remonta à era bizantina. O sítio, escondido por séculos sob as profundezas do lago, foi exposto estendendo-se pela margem leste do lago desde Wadi Sal al-Khashab até a fronteira administrativa de Raqqa e Alepo. Essa descoberta notável deixou arqueólogos e historiadores maravilhados, lançando nova luz sobre essa era antiga. Mas não são apenas cidades que foram descobertas pela seca do rio Eufrates. O histórico castelo de Hastek, na região a leste da Turquia, escondido sob as águas do rio por décadas, foi revelado em todo o seu esplendor. Os visitantes agora podem explorar este magnífico castelo e maravilhar-se com sua arquitetura impressionante e história única. A seca também revelou algumas cavernas enormes, acreditadas serem os túneis de Eufrates. Esses túneis misteriosos são um testemunho da engenhosidade das antigas civilizações, e sua descoberta deixou os especialistas questionando sua finalidade. É difícil imaginar que essas incríveis descobertas estiveram escondidas por tanto tempo sob o rio Eufrates, que foi represado em 1968, levando à inundação de muitos sítios antigos ao longo do rio. No entanto, alguns monumentos e artefatos foram salvos da destruição. A região ao longo do rio Eufrates também abriga centenas de mosteiros cristãos sírios e inúmeros cemitérios. Curiosamente, quando o sol brilha e a água do lago está clara, cemitérios submersos podem ser vistos no distrito ocidental de Raqqa. Alguns túmulos foram encontrados na margem direita do lago, mas a margem esquerda permanece inexplorada, principalmente devido ao terreno rochoso e à dificuldade de escavação. Agora queremos saber a sua opinião sobre a descoberta do túmulo do rei Gilgamesh. Você acredita mesmo que pode ser ele? Ou ainda é muito cedo para afirmar? Deixe nos comentários a sua opinião e até o próximo vídeo.